Irmãos, vamos a Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, já perto do livro. Moisés já pertinho de partir para o céu, e deixando a liderança com Josué. Ele recapitula a lei que ele mesmo tinha dado, ou Deus havia dado através dele 40 anos antes, no início da viagem para a Terra Prometida, que durou 40 anos, como vocês sabem. Então ele coloca essa frase bem conhecida, muito citada inclusive, mas que merece um pouquinho de reflexão. Quando ele diz assim, Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. É evidente que a aplicação imediata do que foi dito aqui, as circunstâncias, são os judeus ouvindo de Moisés sobre a lei, que a gente chama a lei de Moisés, dele próprio, que a gente tem costume chamar esse nome, a lei de Deus. Então, foi dito em primeiro lugar para eles lá, mas é claro que nós, como crentes e que recebemos a lei de Cristo, não a lei de Deus exatamente como era no tempo em que Moisés entregou, porque com a vinda de Cristo desapareceram os sacrifícios e todas aquelas festas religiosas, o templo e tudo mais. Mas nós temos coisas reveladas, o próprio Velho Testamento é palavra de Deus revelada, somada agora com o Novo Testamento, então temos a Bíblia toda que nos foi revelada. Então tem tudo a ver em aplicar para nós entender, para nós hoje, o que está escrito aqui. Sendo assim, duas coisas são descritas: coisas encobertas e coisas reveladas. Dois grupos de coisas. Moisés fala. Que coisas? As realidades das coisas, as explicações de tudo o que existe, a verdade. Tanto que ele chamou coisa, porque é muito geral mesmo. Tudo o que há para se dizer, para se informar sobre tudo o que existe, tudo isso se divide em duas categorias: encobertas e reveladas. Não há outra. As encobertas pertencem a Deus. Isso não é nenhuma novidade, todo mundo sabe disso. Muita gente diz, o futuro a Deus pertence, por exemplo. De fato, mas eu gostaria que isso ficasse um pouquinho mais forte na nossa mente, para que a gente nunca esqueça de que as coisas que não se sabe, ou que não se entende, ou que não se explica, elas têm explicação se alguém sabe, e esse alguém é Deus. Então não é algo assim, Deus sabe isso aí de alguma maneira alguém sabe, tem alguma explicação para isso, de maneira quase um pouco mística de dizer, e um pouco impessoal. O futuro a Deus pertence, como eu acabei de comentar. Mas não é assim que nós devemos encarar, mas na maneira literal como está aqui. Por que Deus permitiu a entrada do pecado no mundo? Exatamente. Bom, nós podemos explicar alguma coisa, ele queria se glorificar e tal, assim, mas e isso aqui? Não, que eu não sei. E por que foi assim e não assado? Aí ninguém sabe. Nunca diga ninguém sabe. Diga assim, alguém sabe. Este alguém é Deus. Isso gera em nós uma segurança de que o que nós vemos ao redor, a vida, essas coisas misteriosas,
não estão por aí sem controle e sem explicação de forma alguma. Não, não, essas coisas estão sob absoluto controle. Tudo está absolutamente controlado, tudo é de propósito, tudo cumpre ao desígnio de Deus. Então isso deve gerar em nós segurança, porque esse Deus é o nosso Pai. Então o meu Pai Celeste, o meu Deus, que é o meu Criador, e mais do que isso, tornou-se meu Pai pela fé em Cristo, minha fé em Cristo, Ele sabe, Ele cuida. Eu posso não saber, mas não importa. É como uma criança que chega e, papai, isso, papai, eu estou com medo daquilo, não tenha medo não, seu pai está aqui, eu estou dizendo que isso aqui está seguro, não tem problema. A criança não entende, mas ele se sente segura, porque alguém que ele confia diz, pode deixar isso aqui, não tem perigo, pode deixar assim. Então com Deus é a mesma coisa, Ele sabe, pode parecer estranho, ou muitas coisas podem parecer estranhas, e parecem, e são estranhas aos nossos olhos, mas Deus sabe. Então não se deixe abalar por coisas não conhecidas, ou pelo futuro, ou pelo passado, em termos de explicações de coisas que houve, ou com você, ou com o mundo, com a história da humanidade, e você quer se perturbar de alguma maneira, se não foi revelado, eu não sei porque isto, meu Pai Celeste sabe, fique com Ele. Primeira coisa. Segunda, o outro grupo, as reveladas. Então tem muita coisa que Deus revelou, Deus entregou. Muito bem. Essas coisas que Ele revelou, e eu acho que aqui a gente pode pensar mais na palavra revelada dEle, pertencem a nós. Hoje podemos dizer nós crentes, na época os judeus que ouviram de Moisés, como já falei, mas hoje podemos nos encaixar aqui e dizer, nós, crentes, filhos de Deus, as coisas reveladas nas Escrituras pertencem a nós. Essa ideia de pertencer é forte. Não é assim, olha, Deus deu para vocês as coisas reveladas e procurem usá-las. É uma boa ideia lançar a mão das coisas que Deus revelou e utilizar os padrões de Deus naquilo que Ele disse na Bíblia. Não é só isso, é muito mais forte. Nos pertencem. Deus nos deu. Nós temos uma responsabilidade pelas coisas reveladas, para nós usarmos nas nossas vidas. Ele diz aqui, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Aí termina de ficar claro que ele fala de coisas reveladas, são as verdades contidas na lei e hoje na Bíblia inteira. Pertencem a nós, é para o nosso uso e para ser obedecida a revelação de Deus. Há um propósito claro dele e uma responsabilidade. Você não pode, não é que você não pode, não funciona você chegar diante de uma autoridade que lhe multou e dizer, eu não sabia que isso que eu acabei de fazer era contra a lei. Pois saiba, meu amigo, está aqui sua multa, saiba. Então é mais ou menos assim, a lei de um estado, de um país, de uma cidade, ela é como se tivesse sido feita ou dada aos cidadãos, cuidem de obedecê-la. Esse peso todo cidadão carrega, sob o risco de infringir a lei, desobedecer a lei, ser multado, talvez ser até preso, porque ele não soube utilizar algo que é dele, no caso, porque pertence àquele país ou àquele estado. Então, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, as Escrituras, foram dadas para nós para conhecimento nosso e obediência. Não é uma opção, não é para nós usarmos como nós bem quisermos, não. É para o nosso uso
Por último, o peso é maior ainda, porque não é só a nossa própria pessoa que deve conhecer a lei de Deus, a revelação de Deus e obedecer, mas nossos filhos. Então nós temos a obrigação dupla de nós mesmos cumprirmos e passarmos para nossos filhos, para que eles então assumam a responsabilidade de cumpri-las. Obviamente, quando o filho chega numa idade já de tomar conta de si próprio, então até que ele dali para frente, você diante de Deus cumpriu a sua responsabilidade. Quem é pai ou mãe de um adulto não vai dar conta a Deus pelo que aquele adulto filho fez, vai dar conta pelo que ele passou da revelação de Deus, enquanto aquele filho estava sob a sua instrução, sob a sua responsabilidade, sob a sua orientação. Então o peso é grande daquele que se diz crente no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que crê em tudo que a palavra revelada diz. Você crê nisso? Então é para você, é seu, faça, cumpra, obedeça, é uma responsabilidade grande. E leve muito a sério de passar isso para os seus filhos. Provavelmente, a gente não pode apontar cada caso e explicar. Essa é daquelas que Deus revelou para ele, mas provavelmente, muito sofrimento de pais que têm filhos crentes, que dão tristeza a esses pais, muito provavelmente, em muitas ocasiões, simplesmente é uma consequência de não terem cumprido isto aqui. Não entenderam que a revelação era para eles saberem que era deles e passarem para os seus filhos. Não passaram, não cumpriram, não obedeceram. Não é só passar, mandar decorar versículo, não. Nem é só levar para o culto e dizer, aprende aí. Não. É colocar na cabeça do filho que ele tem que obedecer. Está aqui escrito, para que cumpramos todas as palavras, incutir isso na cabeça do filho. Agora, se o filho não vai seguir, não vai obedecer quando crescer, o pai e a mãe estão livres diante de Deus, dizer, eu tentei, não tem mais responsabilidade daí para frente. Mas o problema, infelizmente, eu acho que muitos pais falham enquanto os filhos são meninos mesmo, são crianças. Na hora de fazer isso aqui é para mim e para o meu filho. Olha aqui, meu filho, olha aqui, né? Mas falham não somente em passarem para o filho de uma maneira que tenha conteúdo, ensinar de uma maneira séria e envolver o filho o mais possível em um ambiente cristão e tudo, mas eles próprios pais obedecerem para que os filhos vejam e queiram cumprir também. Não, o pai, não adianta o pai ou a mãe não tomar para si a revelação de uma maneira séria para obedecer, aí quer incutir no filho. Menos mal, tudo bem, pior do que se não incutisse, se ele mesmo não obedecesse e não quisesse passar para o filho, e pelo menos passa para o filho. Mas é claro que é altamente incompleto isto, porque a primeira parte está faltando, os pais não estão cumprindo isso, a revelação de Deus, não estão levando a sério. Passa para o filho, mas de boca, talvez até bem ensinado, bem colocado, com lições bem feitas, leva para uma boa igreja, se esforça para levar o filho, envolver o filho, leva para um retiro, tudo bem, mas não vive em casa aquela revelação, não leva a sério, e o filho vê e também vai ser uma força negativa para aquela criança, e quando crescer não vai cumprir. Acho que muito sofrimento familiar, marido com mulher, dos pais com os filhos, se Deus fosse explicar para nós, que está revelado para ele, quer dizer, está escondido com ele, nós não sabemos, mas acho que muita explicação passaria pela falta de cumprir isto aqui.
Tome a revelação como coisa sua. Aprenda, cumpra e passe para os seus filhos e estará tudo bem comigo. Quanto às outras, isso Deus falando. Quanto às coisas que você sabe, que você não entende e que não foi revelada, não se angustie. Não fique inventando, não fique especulando, não fique criando teorias. Diga assim, não sei, não sei, não sei. Não é vergonha nenhuma dizer não sei. Uma das coisas que muito me impressionou no homem que me evangelizou, pastor Haroldo Rainer, é que quando eu fazia algumas perguntas para ele, perguntas existenciais e coisas bem assim que vinham na minha mente, ele dizia assim, ele dizia assim, não sei, não sei. E eu até fingia, era um pouco malvado com ele, eu fingia que ficava um pouco decepcionado. Como é que você não sabe? Tem não sei quantos anos de pastor, de missionário, você não sabe e tudo. Ele dizia assim, eu não sei porque não está revelado. É exatamente Deuteronômio 29. Eu não sei porque não está revelado. Não é que a Bíblia tem e eu não sei porque não estudo a minha Bíblia ou não cumpro a minha Bíblia. Não. Eu estou dizendo que a Bíblia não contém isto. Como não contém, não está revelado. Se não está revelado, eu não sei. E ele crescia para mim no meu conceito. Esse homem é honesto. Esse homem não quer me enrolar. E está sendo claro e coerente. Se Deus não revelou, ele não sabe. Então, quando você não souber uma coisa, que alguém lhe perguntar, você é crente, então diga isso, diga aquilo. Isso eu não sei. Ora, não sabe, então que crente é esse? Não, eu não sei, não está revelado. Mas Deus sabe. Pode ficar tranquilo que Deus sabe. O universo está sob total controle de um ser super poderoso, super sábio e um Deus criador, onisciente, santo. Então tudo está sob o controle dele. Não há motivo nunca para um crente se desesperar por nada, nem se angustiar porque não tem esta ou aquela explicação. Vamos ficar bem tranquilos e dizer, meu Deus sabe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, comentada rapidamente, e espero que faça bem a nós lembrar essas coisas que já sabemos, não tem muita novidade aqui, até um versículo muito conhecido, mas às vezes não nos lembramos que tu sabes tudo e não temos motivo nenhum para uma angústia, uma frustração por não sabermos uma coisa, ou até mesmo querer matar uma curiosidade de uma maneira exageradamente curiosa. Não, mas simplesmente dizemos como Moisés, isso não foi revelado, então eu não sei, mas Deus sabe. Não é que ninguém sabe, os deuses sabem, aí as coisas sobrenaturais, não, nada assim vago, absolutamente, os deuses nem existem, mas o Deus uno e trino ao mesmo tempo, poderoso, Criador, sabe de tudo. E o que nos revelaste, Senhor, que sejamos fiéis, nós mesmos, e passemos para os nossos filhos, não apenas as palavras, mas a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.